Você já se perguntou por que aquele que mente, rouba e engana parece ter tudo, enquanto você, que tenta viver honestamente, luta para sobreviver? Por que os corruptos prosperam e os justos sofrem? Esta é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e a resposta vai muito além do que você imagina. A questão da prosperidade dos maus não é nova. Ela atravessa milênios de história humana e está registrada nas próprias escrituras sagradas. O salmista, no Salmo 73, confessa com brutal honestidade: quanto a mim, quase que vacilaram meus pés. Por pouco não escorreguei, porque tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele olha ao redor e vê os maus vivendo em abundância, sem dores, sem problemas, acumulando riquezas, enquanto ele, que guardou seu coração puro, passa por dificuldades. A revolta sobe em seu peito. Parece injusto, parece absurdo, parece que Deus não está prestando atenção. Mas então algo muda. Ele entra no santuário de Deus e compreende o fim deles. Percebe que a prosperidade dos ímpios é como gelo ao sol, como fumaça ao vento. Está ali, visível, impressionante, mas destinada a desaparecer num instante. Esta percepção transforma tudo. Para entender por que os maus prosperam segundo a doutrina católica, precisamos primeiro compreender o que significa verdadeira prosperidade aos olhos de Deus. A Igreja ensina que existem dois tipos de bens: os temporais e os eternos. Os bens temporais são riqueza, poder, fama, prazer, saúde. São reais, mas passageiros. Os bens eternos são graça, virtude, santidade, união com Deus. São invisíveis aos olhos do mundo, mas permanentes. O erro fundamental que cometemos é julgar a prosperidade apenas pelos bens temporais. Vemos o homem corrupto em sua mansão e pensamos que ele prospera. Vemos o político desonesto com seu poder e concluímos que ele venceu. Mas estamos medindo com a régua errada. Estamos avaliando a vida eterna com os critérios do tempo. Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja, dedicou parte de sua obra monumental, A Cidade de Deus, precisamente a esta questão. Ele explica que Deus governa o mundo com uma sabedoria que transcende nossa compreensão imediata. Quando vemos os maus prosperando, não estamos vendo o quadro completo. Não vemos o que acontece em suas almas. Não vemos o vazio que os corrói por dentro. Não vemos o terror que os aguarda. Agostinho ensina que Deus permite que os maus prosperem temporariamente por várias razões profundas. Primeira razão: misericórdia. Deus é paciente. Ele dá tempo para o arrependimento. Cada dia de prosperidade do ímpio é mais um dia de oportunidade para a conversão. É a bondade de Deus tentando conduzir o pecador ao arrependimento. A prosperidade material pode ser a última chance de Deus chamar aquela alma de volta. É como se Deus dissesse: eu te dei tudo neste mundo, agora volta-te para mim, que sou o único que importa. Segunda razão: justiça. Às vezes, Deus permite que os maus recebam suas recompensas aqui na terra, porque é tudo o que terão. Eles escolheram o mundo, então recebem o mundo. Mas quando esta vida terminar, não haverá mais nada para eles. Agostinho diz que Deus às vezes paga aos maus aqui mesmo para que não possam reclamar depois. Eles tiveram sua parte. Escolheram o banquete de um dia em vez do banquete eterno. Terceira razão: teste para os justos. Ver os maus prosperando é uma prova de fé. Testa se amamos a Deus por Ele mesmo ou apenas pelos benefícios que Ele pode nos dar. Testa se nossa virtude depende de recompensa imediata ou se confiamos na justiça eterna de Deus. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. A verdadeira fé se revela quando os ímpios prosperam e os justos sofrem. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, aprofunda esta questão com sua clareza característica na Suma Teológica. Ele explica que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Esta bondade universal de Deus não significa que ele seja indiferente ao bem e ao mal. Significa que ele ama todas as suas criaturas e deseja a salvação de todos. Os bens temporais, explica Tomás, não são o maior bem. Riqueza, saúde e poder são bens menores ordenados a um bem maior que é Deus mesmo.
Quando um homem mau prospera materialmente, ele não está necessariamente recebendo o maior bem. Pode estar, na verdade, recebendo algo que o afastará ainda mais de Deus. A riqueza pode endurecer o coração. O poder pode cegar a alma. O prazer pode viciar o espírito. Então, paradoxalmente, a prosperidade material do ímpio pode ser parte de sua ruína. Tomás cita Provérbios. Há caminhos que parecem direitos ao homem, mas seu fim conduz à morte. O caminho da prosperidade mundana muitas vezes parece o caminho do sucesso, mas termina em vazio e condenação. A perspectiva católica sobre este assunto nunca é apenas teórica. Ela se revela na vida dos santos. Santa Teresa de Ávila teve visões que iluminam terrivelmente esta questão. Ela viu almas em prosperidade material caindo no inferno no momento da morte. Viu que a aparência de sucesso no mundo não significava nada diante do julgamento de Deus. Mas também viu a misericórdia infinita de Deus sustentando mesmo aqueles que pareciam perdidos, dando-lhes chance após chance de conversão. São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, pregava com fogo sobre este tema. Ele dizia que a prosperidade dos maus é, na verdade, uma armadilha. É como dar uma espada a uma criança ou veneno a um bêbado. Parece um presente, mas é mortal. Os bens materiais nas mãos de quem não tem sabedoria espiritual tornam-se instrumentos de destruição. O homem que acumula riquezas sem Deus está acumulando seu próprio julgamento. Cada moeda que ganha injustamente é uma testemunha contra ele. Cada prazer que busca sem freio é uma corrente que o prende mais firmemente ao inferno. Há também a questão do livre-arbítrio. Deus criou o homem livre. Esta liberdade é tão sagrada que Deus respeita até as escolhas más. Ele não força ninguém a ser bom. Não obriga ninguém a amá-lo. Permite que o homem escolha o mal, mesmo sabendo que isso o destruirá. E parte dessa permissão divina inclui deixar que as consequências naturais das escolhas se desenrolem. Um homem que escolhe a desonestidade pode, de fato, enriquecer no curto prazo. Um político corrupto pode, de fato, conquistar poder, mas esta é uma liberdade terrível. É a liberdade de se enforcar com a própria corda. Deus não intervém forçadamente porque respeita a dignidade humana até o fim, mas também porque sabe que o fim virá. A justiça será feita. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas será. O livro de Jó confronta esta questão com intensidade dramática. Jó era justo e próspero. Então perdeu tudo. Seus amigos insistiam que ele devia ter pecado, porque na lógica deles, só os maus sofrem. Mas Jó sabia que era inocente, e Deus confirma sua inocência. O livro de Jó destrói a equação simplista de que prosperidade igual bondade e sofrimento igual maldade. A realidade é infinitamente mais complexa. Às vezes os justos sofrem para serem purificados. Às vezes os maus prosperam para serem testados. Às vezes o sofrimento é um mistério que só será compreendido na eternidade. Mas uma coisa é certa: o julgamento final de Deus será perfeitamente justo. Cada lágrima do justo será enxugada. Cada crime do ímpio será punido. Pode não acontecer no nosso tempo, mas acontecerá no tempo de Deus. A doutrina católica sobre a providência divina nos ajuda a entender como Deus governa o mundo, permitindo o mal temporário para um bem maior. Deus não causa o mal, mas permite que ele exista porque respeita a liberdade humana e porque pode tirar bem até do mal. A prosperidade temporária dos maus pode servir a propósitos divinos que não compreendemos completamente. Pode ser uma oportunidade de conversão. Pode ser um teste para os justos. Pode ser uma demonstração da paciência divina. Pode ser até uma forma de punição, pois quanto mais um homem recebe nesta vida sem se converter, mais terrível será sua conta no julgamento. Os santos sempre viram a prosperidade terrena com suspeita. Não a consideravam necessariamente uma bênção. São Francisco de Assis chamava a pobreza de senhora. Santa Clara renunciou a uma fortuna para viver sem nada. São João da Cruz ensinou que quanto menos tivermos nesta terra, mais livres estaremos para Deus.
Eles entendiam que o apego aos bens terrenos é uma prisão, e viram que muitos ricos são na verdade miseráveis, escravos de suas posses, aterrorizados pela perda, incapazes de descansar. Há uma parábola de Jesus que ilumina perfeitamente esta questão, a parábola do rico e Lázaro. O homem rico vestia púrpura e linho finíssimo e banqueteava-se esplendidamente todos os dias. Lázaro, coberto de chagas, jazia à sua porta, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico prosperava, Lázaro sofria, mas então ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico foi para o lugar de tormento. E lá, sofrendo, o rico levantou os olhos e viu Abraão de longe, e Lázaro junto dele. Clamou: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele é aqui consolado e tu atormentado. Esta parábola revela a reversão escatológica. O que parece prosperidade agora pode ser miséria eternamente. O que parece sofrimento agora pode ser glória eterna. O tempo é curto, a eternidade é longa. Julgar pela aparência temporal é uma loucura mortal. Os padres da Igreja meditaram profundamente sobre esta questão. São Jerônimo disse que a prosperidade dos ímpios é como a gordura dos animais destinados ao sacrifício. São engordados não para seu bem, mas para o matadouro. São Gregório Magno ensinou que Deus às vezes dá bens temporais aos maus para que não possam reclamar que não foram avisados ou não tiveram oportunidades. Santo Ambrósio disse que a riqueza dos ímpios é como flores que brotam rapidamente, mas murcham ao primeiro calor. A sabedoria patrística é unânime. A prosperidade terrena sem Deus é uma ilusão perigosa. É um anestésico que dorme a alma enquanto o câncer do pecado a devora. Quanto mais um homem tem sem Deus, mais tem a perder. E perderá tudo. Mas há outro aspecto crucial que a doutrina católica revela. Deus permite a prosperidade dos maus também para que os justos tenham oportunidade de praticar a caridade. Se todos os bons fossem ricos e todos os maus pobres, a caridade seria fácil demais. Mas quando o justo é pobre e o injusto é rico, quando o honesto luta e o desonesto prospera, então a virtude é testada de verdade. O justo aprende a perdoar sem amargura. Aprende a confiar em Deus sem ver resultados imediatos. Aprende que a recompensa não está aqui. Esta provação purifica a fé e a torna genuína. É fácil amar a Deus quando Ele nos dá tudo o que queremos. A verdadeira fé ama a Deus mesmo quando Ele permite que os ímpios prosperem e os justos sofram. A liturgia da Igreja, especialmente nos Salmos, expressa repetidamente esta tensão. Até quando, Senhor, até quando os ímpios triunfarão? Clama o salmista. Esmaga-os com teu poder, suplica outro. Mas sempre há a resposta. Espera no Senhor. Confia. A justiça virá. Pode não ser no teu tempo, mas será no tempo perfeito de Deus. E quando vier, será absoluta e final. Ninguém escapará. Nem o mais poderoso tirano, nem o mais rico corrupto, nem o mais astuto enganador. Todos estarão nus diante do tribunal de Cristo. E então veremos que aqueles que pareciam prosperar estavam, na verdade, caminhando para o abismo. E aqueles que pareciam sofrer estavam sendo preparados para a glória eterna. A cruz de Cristo é a resposta definitiva para esta questão. Jesus era perfeitamente bom e morreu da forma mais terrível. Os que o crucificaram prosperaram temporariamente. Pilatos manteve seu poder. Os fariseus mantiveram sua influência. Os soldados dividiram suas vestes. Mas o que aconteceu depois? A ressurreição, a vindicação absoluta do justo e a ruína final dos ímpios. Jerusalém foi destruída uma geração depois. O templo foi arrasado. A nação foi dispersa. E Jesus reina eternamente. Este padrão se repete na história. Os mártires morrem e os perseguidores prosperam temporariamente. Mas onde estão Nero, Diocleciano,
todos os imperadores que mataram cristãos, esquecidos ou lembrados com horror. E os mártires, venerados, imitados, gloriosos na presença de Deus. A aparência temporal mente. A realidade eterna revela a verdade. São Paulo, que sofreu tanto por Cristo, escreveu: considero que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Ele tinha visto ambos os lados. Tinha sido Saulo, o fariseu próspero e poderoso. Depois tornou-se Paulo, o apóstolo pobre e perseguido. E sabia, sem sombra de dúvida, que tinha feito a escolha certa. Preferia as prisões com Cristo à prosperidade sem ele. Preferia as chicotadas pela verdade às honras pela mentira. Porque sabia que isto é temporário e aquilo é eterno. A sabedoria de Paulo ecoa através dos séculos. Não se deixem enganar pelas aparências. O que vocês veem não é o que importa. O que importa é o que Deus vê. E Deus vê o fim desde o princípio. O Catecismo da Igreja Católica ensina claramente que haverá um julgamento particular de cada alma imediatamente após a morte e um julgamento universal no fim dos tempos. No julgamento particular, cada alma verá sua vida inteira com perfeita claridade. Verá cada escolha, cada pecado, cada graça desperdiçada. Não haverá desculpas, não haverá mentiras. A verdade será absolutamente clara. E muitos que pareciam prósperos perceberão que estavam completamente falidos. Muitos que pareciam poderosos perceberão que eram escravos. Muitos que pareciam sábios perceberão que eram tolos. A reversão será completa e terrível. E no julgamento universal, diante de toda a criação, a justiça de Deus será manifestada publicamente. Todos verão que Deus sempre foi justo, que nenhum crime ficou impune, que nenhuma lágrima foi esquecida, que nenhuma oração foi ignorada. A vindicação dos justos será pública e eterna. Então, por que os maus prosperam? Prosperam porque Deus é paciente. Prosperam porque Deus respeita a liberdade humana. Prosperam porque Deus está dando-lhes tempo para se arrependerem. Prosperam porque sua prosperidade é um teste para os justos. Prosperam porque estão recebendo sua recompensa agora e não terão nada depois. Prosperam porque aparentemente prosperar não significa verdadeiramente prosperar. Um homem pode ter tudo e não ter nada. Pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E que adianta? A prosperidade sem Deus é uma maldição disfarçada de bênção. É um veneno dourado. É um caminho florido que leva ao precipício. Os santos sempre souberam disso. Por isso, renunciaram voluntariamente à prosperidade terrena. Não porque fossem masoquistas, mas porque eram realistas. Viram o fim do caminho. Viram que todo o ouro do mundo não vale uma alma. Viram que todo o poder terreno é pó comparado à glória eterna. E fizeram a escolha sábia. Quando você vir os maus prosperando, não inveje. Tenha pena. Eles estão bebendo vento. Estão se alimentando de cinzas. Estão construindo castelos de areia enquanto a maré sobe. Reze por eles, porque a menos que se convertam, sua prosperidade terminará em horror. E quando você sofrer sendo justo, não desespere. Você está em boa companhia. Jó sofreu. Jeremias sofreu. João Batista foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Incontáveis santos morreram em pobreza. Mas onde estão agora? Na glória eterna. Que onde estarão os ímpios que prosperaram? Na miséria eterna. A conta será acertada. A justiça será feita. Pode não ser no nosso tempo, mas será no tempo perfeito de Deus. E quando vier, será absoluta, final e eterna.